Porque muitos idosos acordam às 3 da manhã e o que isso significa para a sua saúde e seu sono. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu acordo no meio da madrugada? Às vezes sempre no mesmo horário e não consigo mais voltar a dormir. Pode ser 2, 3, 4 da manhã e por mais cansado que esteja, o sono simplesmente vai embora. Isso é apenas parte da velhice? Ou há algo mais profundo por trás disso? Hoje, vamos conversar sobre esse fenômeno tão comum entre os idosos, o despertar noturno, especialmente aquele que acontece entre 2 e 4 da manhã. Vamos entender o que ele pode nos dizer sobre a nossa saúde, tanto física quanto emocional, e o que podemos fazer a respeito. Pode preparar um chá e vir comigo nessa jornada. A armadilha de achar que é só da idade. Muita gente pensa que dormir mal é uma consequência natural do envelhecimento. De certa forma, isso é verdade. À medida que envelhecemos, o corpo passa por mudanças que afetam o sono. A melatonina, hormônio que regula nosso ciclo de vigília e sono, diminui. O ritmo circadiano, nosso relógio biológico, também muda, fazendo com que sintamos sono mais cedo e acordemos mais cedo. Mas existe um limite saudável para essas mudanças. Quando acordar no meio da noite se torna um hábito constante, ou quando você perde muitas horas de sono por conta disso, o problema deixa de ser normal da idade e passa a ser um alerta do corpo. O ciclo do sono e os despertares naturais. Durante a noite, todos nós passamos por diferentes fases do sono. Alternamos entre o sono leve, o sono profundo e o sono REM, aquele em que sonhamos. Essas fases formam ciclos que duram cerca de 90 minutos cada. Ao fim de cada ciclo, é comum que o corpo tenha microdespertares, pequenas pausas no sono, muitas vezes sem que a gente perceba. O problema surge quando esses microdespertares se transformam em vigílias longas, e isso acontece com mais frequência nos idosos. Estudos mostram que, a partir dos 60 anos, o sono profundo diminui consideravelmente e os microdespertares aumentam, ou seja, é mais fácil acordar e mais difícil voltar a dormir. Mas por que justamente entre 2 e 4 horas da manhã? Os horários não são por acaso. Existe uma conexão com nosso ciclo biológico. Nosso corpo segue um ciclo natural de 24 horas, chamado ritmo circadiano. Esse ritmo regula tudo: temperatura corporal, produção hormonal, pressão arterial, digestão e, claro, o sono. Por volta das 2 horas da manhã, a temperatura corporal atinge seu ponto mais baixo. A melatonina ainda está alta, mas começando a cair. E entre 3 e 4 horas, o cortisol, hormônio do estresse, começa a subir. Ou seja, seu corpo já está se preparando para acordar, mesmo que ainda esteja escuro. Se você está estressado, ansioso, com dor, ou se tem algum problema respiratório, esse momento de transição pode se tornar um gatilho para o despertar completo. É por isso que, para muita gente, acordar às 3 horas da manhã se torna um padrão, quase como se o corpo estivesse programado para isso. Mas o que o despertar às 3 da manhã pode revelar sobre sua saúde? Acordar entre 2 e 4 horas da manhã com frequência pode ser um sinal de que algo precisa de atenção. Vamos explorar alguns dos principais motivos físicos e emocionais por trás desse padrão. 1. Estresse e ansiedade. A madrugada é um momento em que o silêncio pode amplificar nossos pensamentos. Preocupações com a saúde, com a família, com finanças, tudo isso pode vir à tona nesse horário. E, como o cortisol começa a subir nesse momento, o corpo fica mais ligado, tornando difícil voltar a dormir. Se você acorda ansioso, com o coração acelerado ou com pensamentos insistentes, o problema pode ser emocional e precisa ser acolhido com carinho e cuidado. 2. Depressão oculta. Muitos idosos convivem com sintomas de depressão sem nem perceber. Às vezes, não há tristeza visível, apenas cansaço constante, falta de prazer nas coisas e esse sono picado que nunca renova. O despertar precoce é um dos sintomas clássicos da depressão. E não, isso não significa fraqueza. Significa que sua mente está pedindo ajuda. E há caminhos para aliviar esse peso. 3. Problemas respiratórios. Distúrbios como a apneia do sono, quando a respiração para por alguns segundos, ou mesmo um simples ronco mais intenso, podem interromper o sono profundo e provocar despertares noturnos.
Muitas vezes, a pessoa nem percebe que parou de respirar por um instante, mas acorda com sensação de sufoco ou cansaço. Se você acorda com a boca seca, dor de cabeça ou sensação de que dormiu, mas não descansou, vale investigar essa possibilidade. 4. Dor crônica, artrite, dores nas costas, neuropatias. Muita gente convive com dores constantes que pioram à noite. Durante o sono, o corpo fica mais sensível aos estímulos e qualquer incômodo pode interromper o descanso. Se esse for o seu caso, conversar com o médico sobre formas de aliviar a dor noturna pode ser um passo importante. 5. Vontade de urinar. A bexiga também muda com a idade. O hormônio antidiurético, que nos ajuda a reter líquidos durante a noite, diminui com o passar dos anos. Isso faz com que a vontade de ir ao banheiro acorde muita gente de madrugada. Se você acorda com frequência para urinar, mas depois não consegue voltar a dormir, talvez seja necessário ajustar a ingestão de líquidos à noite ou avaliar se há alguma condição urinária associada. E o que fazer para melhorar? A boa notícia é que, com pequenas mudanças no estilo de vida, é possível melhorar muito a qualidade do sono, mesmo após os 70 anos. Veja algumas estratégias simples, mas eficazes. Crie um ritual noturno. Tomar um banho morno, diminuir as luzes, ouvir uma música calma ou fazer uma leitura leve. Tudo isso ajuda a preparar o corpo para o descanso. Evite telas e luz forte à noite. A luz azul do celular e da TV atrapalha a produção de melatonina. Tente desligar esses aparelhos ao menos 1 hora antes de dormir. Evite café e bebidas alcoólicas no fim do dia. Ambos podem interferir no sono, mesmo que você não perceba de imediato. Se acordar no meio da noite, não force o sono. Ficar se revirando na cama, olhando o relógio, só aumenta a ansiedade. Em vez disso, levante. Vá para outro cômodo com pouca luz. Leia algo tranquilo. E só volte para a cama quando o sono vier naturalmente. Considere a terapia. Terapias como a TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia, têm ótimos resultados, especialmente para pessoas mais velhas, e podem ser feitas presencialmente ou até online. Se essa conversa está te ajudando a entender melhor seu corpo e sua mente, aproveita e segue o canal Traços da Vida. Aqui a gente fala com o coração, com respeito e com cuidado, sempre trazendo reflexões que podem melhorar o seu dia. E se puder, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam dessa informação. O sono é uma bússola. A maneira como dormimos diz muito sobre como estamos vivendo. O sono interrompido, principalmente na madrugada, pode ser um convite do corpo. Ei, tem algo aqui que precisa ser olhado com mais carinho. Não é apenas um detalhe da idade. É um sinal. Às vezes, é o corpo gritando em silêncio. Por isso, ao invés de aceitar o despertar das 3 horas como inevitável, talvez possamos enxergá-lo como uma oportunidade de buscar ajuda, de acolher emoções, de cuidar da saúde e, acima de tudo, de respeitar nossos limites. Dormir bem é um direito em qualquer fase da vida e merecemos esse descanso profundo, restaurador e sereno. Te vejo no próximo vídeo. Até uma próxima.